Franquia tem que ser de fato. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Franquia de Fato, comigo, Otávio Panquesto. E hoje, antes de eu falar qual vai ser o tema e chamar a minha convidada, eu queria passar algumas informações para vocês. Bom, primeiro que a gente chegou em 20 dias aí quase 100 mil visualizações dentro do podcast. E só que a grande maioria das pessoas que estão assistindo a gente, elas não estão inscritas no nosso canal. Então eu peço a vocês que estejam assistindo os nossos episódios, que se inscrevam no canal para que possa ajudar aí a gente a levar mais informação e a crescer mais ainda esse canal. Segundo, também foi criado agora a assinatura de membro do canal. Então a gente vai ter alguns episódios a mais extras, né, que vão ser disponibilizados só para os membros e alguns outros conteúdos também, que não vão ser também de podcast, vão ser outros conteúdos que eu vou gravar, que também vão ser exclusivos. E eu queria agradecer hoje o apoio ao nosso podcast, que é da Sociedade de Advogados Maxwell e Rodrigues, né, que inclusive eles já participaram de um episódio exclusivo deles aqui no podcast, que é muito interessante, convido vocês a assistirem. Tem muita informação sobre contrato, cofre, e é muito interessante. A Displaylist Pro, e é o Winner Desenvolvimento Potencial Humano, que também é o responsável aqui pelo nosso estúdio, tá ok? E o tema do nosso podcast de hoje será Nos Bastidores do Chocolate. Será a história de Davi e Golias? E eu trago aqui uma convidada muito especial, que é a Naira Alvim, que é ex-franqueada da Cacau Show, que está hoje no centro das polêmicas, após as denúncias, sobre essa marca. Muito obrigado, Naira, por você estar aqui com a gente. Te agradeço primeiramente. Eu que agradeço, Otávio, pelo espaço, para a gente poder conversar sobre toda essa história. E, Nara, eu queria começar pedindo para que você conte um pouquinho da sua trajetória, antes de você entrar na franquia, né? Qual foi a sua vivência e sua experiência até você chegar nessa parte da franquia? Claro, claro. Eu nasci aqui no interior de São Paulo, na mesma cidade que eu moro até hoje. Fiz faculdade de economia, uma faculdade estadual. Comecei outros cursos na Universidade, Federal de São Carlos e não terminei porque foi quando eu tive a minha primeira filha. Mas eu sempre trabalhei na área financeira, fiscal, em grandes empresas, em grandes bancos, e os meus pais são comerciantes da vida inteira. A gente tem aqui na cidade uma tradição de estar no comércio, né, de ter negócios próprios, então eu fui criada já assim, né, com essa vivência de balcão, de saber que tem que vender, que tem que acordar, que tem que fazer. E na faculdade não foi diferente. Eu fiz minha faculdade também no período noturno e trabalhando lá em Maringá. E aprendi muita coisa até chegar a minha hora de empreender, né? Quando eu E, e, cheguei vo- e quan- para e quando é que você teve esse desejo, assim, de você falar, chegou minha hora aí de ter um negócio próprio, eu quero partir para esse quando, caminho? quando eu estava com o meu segundo filho, né? Ele tinha 10 meses. E todas as propostas de trabalho que apareciam para mim era para viajar, era para trabalhar na cidade vizinha, porque geralmente eram cargos gerenciais. E a primeira filha, ela já, é, assim, eu senti muito isso na maternidade, né? Que a mulher tem essa culpa materna, né? De deixar o filho com outra mulher para ir trabalhar, ou na escola para ir trabalhar. Falei assim, eu queria fazer diferente, né? E foi aí que eu já vendia cosméticos, já fazia uns 2 anos que eu estava trabalhando com cosméticos, que é a empresa que eu tenho até hoje. Ela já tem 10 anos, essa loja, e foi aí que apareceu a oportunidade. Era uma loja que estava para repasse na minha cidade, e eu conhecia os donos, e eu cheguei, conversei com eles, eles falaram, essa loja já está, você tem que entrar, se qualificar, e foi tudo muito tranquilo para a gente, porque era um processo assim bem criterioso e a gente atendeu todos os critérios, eu e meu esposo, e a gente foi escolhido com um perfil de franqueador. Então, dá uma segurança, né, Otávio? Você fala, bom, Sim, tem- claro. Eu até ia te perguntar isso, por que que você tinha escolhido o modelo de franquia, né? Já que sua família, por exemplo, tinha esse histórico já de comércio, né? Então você já estava inserido ali dentro.
Na E aí, verdade, por que que você foi buscou isso? Foi uma oportunidade que você achou na época? Falou assim, não, pô, tem um repasse aqui, acho legal essa marca, vou entrar nela. exatamente. A Exatamente. intenção era ampliar a perfumaria, mas daí a gente ficou assim, falou, a gente podia diversificar, né? Então, era uma marca forte, a gente sempre via a loja cheia, então, por que Essa não? Né? questão do repasse para você, você não entrou meio com desconfiança, não? De você falar assim, pô, se a pessoa tá repassando é porque não é uma coisa que muito boa. Assim, eu sempre tenho essa Sim, desconfiança até a fazer a análise, né? houve esse momento, e eu tirei dúvida com ele, né, com meu amigo, ele falou assim, Naira, como você tem conhecimento de finanças e contabilidade, você não vai entrar como eu. Eu acho que faltou, assim, o que eles me dão de feedback é que faltou gestão da minha parte. Olha só, a história se repete, né? E Aham. eles têm outra franquia de renome nacional há muitos anos, há décadas aqui na cidade, tem uma rede de lojas e eles tiveram só duas lojas da Cacau Show e passaram, mas eles me avisaram, eles falaram, você tem que tomar cuidado das finanças, porque senão eles cuidam para você. Então, como você é uma pessoa, não é incauta, não é uma pessoa que não vai dar conta de conferir tudo, a gente já fica mais tranquilo, mas tem que ficar na loja, tem que ficar em cima, porque o produto é perecível e tal. Então, houve esse momento e essa conversa, porque independente de ser franquia ou não, todo negócio tem isso, né, Otávio? De Sim, você sim, tem os claro. pontos a melhorar, os pontos fracos, os fortes. Então, Uhum. eu Então, na acreditei. época, você chegou a ter, conseguiu ver números antes de entrar na loja, né? Consegui. Na verdade, uma coisa que precisa ficar clara, até eles me atacaram com isso. Eu falei, ué, não sei se isso é um elogio ou um ataque, né? Eles falaram assim que numa cidade pequena minha loja venderia muito menos e eu vendia muito mais. A loja vendia bem, nunca tive problema com venda. Meu problema é lucro líquido, Que você, lucratividade. você vendia e não conseguia ter uma lucratividade, né? Não, para Mas você sustentar teve o só uma próprio loja, negócio. Nairo? Ou você chegou a ter mais? Tive só uma loja e tive ponto extra em dois lugares que depois eles pediram para eu desmontar o ponto extra e falaram, se você não abrir, outro abre. Aí na época eu já estava assim vendo que tinha alguma coisa que não batia, isso foi mais ou menos 2021, 22. Eu falei, não, pode passar para outra pessoa, não vou abrir não. Fui lá, desmontei na cidade vizinha um ponto extra e aqui dentro da cidade eu tive que abrir um ponto extra em 23 para desovar excesso de mercadoria, tipo numa Você olhando galeria de hoje supermercado. o seu processo que você passou durante a aquisição dessa loja, você viu que teve um sinal ali de alerta que passou despercebido para você, alguma coisa? Você fala assim, poxa, se eu tivesse prestado atenção mais nisso daqui, eu não teria entrado. Na hora do curso, Otávio. Na hora do curso, Ah, lá em São Paulo, quando eles me entregaram a COF, e na COF estava escrito que eu assinava, que eu li a COF com 10 dias de antecedência. A gente questionou isso, inclusive, falou, não, mas a gente não leu. Não, vocês leram lá no treinamento. E como eu estava com o bebê pequeno e todo dia quem ia na fábrica era o meu marido, ele falou: não, eles leram alguns trechos, mas a gente não teve o contrato para mandar para o jurídico, entendeu? O contrato definitivo. Porque quando você entra, você faz os pagamentos. Eu lembro de ter feito os pagamentos na semana que o meu marido estava lá. Eles passaram as contas todas para pagar o que era de cada empresa, porque é um monte de empresa lá dentro e os valores certinho. E eu estava aqui, depois eu fui para São Paulo. E chegando lá, quando chegou você fala essa com parte, relação à taxa de franquia, isso ele pagou durante o treinamento? exatamente. A E aí assinou nossa toda a documentação também no treinamento, a no COF, o treinamento, contrato, tudo. a garantia de crédito, a garantia hipotecária, o cartório, inclusive, vai dentro da fábrica para assinar essa garantia hipotecária. Foi no final, acho que foi na segunda quinta-feira, se não me falha a memória, é isso mesmo. Na segunda quinta-feira, a gente teve essa esse momento de assinar os contratos e tal, e é tudo lá dentro, sabe, interno. Então foi bem assim, isso foi um sinal de alerta. Na hora que a gente se deu conta, falei, não sei, não foi legal, sabe assim, quando você já fica com o pé atrás.
Mas é aquela coisa, né? A gente decidiu, investiu, já tinha feito já alguns pagamentos, e daí, se a gente decidisse romper naquele momento, daquele contrato definitivo, né? Porque você assina um pré-contrato, aí depois você assina o contrato definitivo. E quando você tem também a reunião da expansão, que te é apresentado os números do negócio, que é lá naquela fase que te qualifica para ser franqueado, você tem uma apresentação linda, que te fala de 45 a 48% de margem bruta do produto, né? Lembrando que a margem bruta do produto é de onde você vai tirar todos os seus custos. Eu tenho ciência disso. Então, o custo da mercadoria vendida nunca poderia passar 55% do valor de venda. E a gente tem casos que isso ultrapassa e ultrapassa muito. Outras coisas que a gente não pode lançar no DRE, sabe? Aí começou a aparecer no andar, mas como você entra no negócio de outra pessoa e você está aprendendo, eu me coloquei ali, ó, o primeiro ano a gente vai se colocar como aprendiz e não vai tirar R$ 1 dessa loja. Como não era a nossa fonte de sobrevivência, né? E você E realmente foi- não tirou dinheiro nesse primeiro ano? Isso que eu queria te perguntar, como é que foi sua vida durante a franquia? É, eu tive assim, ó, Otávio, hoje, a auditoria que a gente fez é que no começo a gente pagava as contas e tirava líquido mesmo em dinheiro, porque você falar de lucratividade e ficar tudo na prateleira em produto de baixo giro, não é lucratividade isso, entendeu? Então, lucro líquido é aquele que sobra na conta, dinheiro. Você tem que ter dinheiro para manter a operação e ter um caixa. Você Então, ficava com dinheiro então empatado em estoque, né? exatamente, sempre, porque a garantia hipotecária ela é um valor é, substancial, então você tem limite. Enquanto você tem limite, eles estão faturando e fazendo a inclusão automática através lá do sistema de Ah, eles te mindset. dão, me conta um pouquinho como é que é essa garantia hipotecária. Você dá um imóvel seu lá como garantia e o valor do seu imóvel é que fica como o crédito que você tem para comprar mercadoria, seria isso? Exatamente, você hipoteca o imóvel em favor da empresa, é, e faz uma. E você fica com 80% do valor desse imóvel em limite de crédito para faturamento. E vocês usavam isso tudo de compra de material? Nossa, às vezes até mais em campanha. Mas, O giro da loja era. Ó, eu recebi o racional até, mesmo nesse bafafá todo e saindo, eu recebi a sugestão de compra para Páscoa de 2026 e ela é de R$ 330 mil. A sugestão de custo. esse ano. E qual foi o estopim, Onaira, assim, que você chegou e falou assim, para mim não dá mais, eu não aguento mais. Aí, e o que que você pensou? Ah, vou fazer o repasse da minha loja, eu vou fechar. Qual que era, assim, o Para que que você mim, pensou nesse momento? quando a gente continuou nesse processo, a gente teve um momento razoável que foi 21, que a gente vendeu muito bem. 2021 e até o mês de 2022 foi quando até eles me pressionaram para aumentar a loja, para fazer um rollout. Queria que pegasse a loja do lado, mas como eu já tinha comprado essa loja para não ficar na estrada por conta dos filhos, falei, nossa, daqui que eu vou comprar uma loja agora em outra cidade, né? A gente chegou até a ver isso tal, e parou aí justamente por uma questão de escolha pessoal de vida, né? Em 2022, para mim, a gota d'água foi aquele Natal que não entregaram a campanha até a data do Natal. Porque problemas logísticos, eles podem ser resolvidos, mas eles podem ser resolvidos dentro de um limiar, né, do timing ali do produto. É um produto extremamente datado, cheio de alusão ao Natal, a Papai Noel, e você me entrega ele dia 26, dia 28 de dezembro? É a morte da loja. Filho. Você vai, você vai fazer o que E com você isso tinha, então tinha depois? muita perda nesse processo todo aí. Os problemas logísticos traziam uma insolvência, porque você pegava toda a sua margem e quando eles faziam aquelas promoções, compre um, leve dois,
o que você estava dando de desconto, mais o imposto da nota de saída era maior que a sua margem. Então você começava a pagar para levar aquilo embora, para o cliente levar aquilo embora, para você não perder tudo, entendeu? Então, em vez de perder Só tudo, uma questão que eu queria que você colocasse, é que na sua nota fiscal de compra você ainda tinha embutido ali o valor do royalties, né? Queria que você contasse um pouquinho disso. na verdade, na minha nota fiscal de compra de mercadoria, o royalty ele não vem destacado. A Cacau Show, Ah, ela não? faz uma nota fiscal de serviço baseada na nota fiscal de produto, né? Então, se eu comprar 100 de produto, vem lá depois para pagar em duas vezes no mês seguinte, o 50 de royalties, entendeu? E o valor, 50% do valor, né? exatamente. Nária, deixa eu te fazer uma pergunta que, na verdade, é até uma curiosidade minha. Se, por exemplo, a sua loja, ela performava bem, você não tirava dinheiro. Mas ainda assim, ainda passava pela cabeça de vocês, por exemplo, a possibilidade de abrir outras lojas. Eu falo isso porque, assim, eu vejo que muitos franqueados da Cacau Show, eles têm mais de uma loja. Sim, Me corrija se eu estiver errado, tá? na Assim. minha cabeça não passou por conta Uhum. que eu não queria sair da cidade, principalmente, e porque eu achava que pelo risco que a gente corria, logo depois, porque eu tive ali o primeiro ano da pandemia, então a gente não conseguiu, a gente nem considerou aquilo muito como uma mensuração, sabe? Eu peguei a loja 6 meses antes do lockdown. Então, a gente postergou esse período aí de maturação do negócio até 21, 22, justamente porque era um período de exceção, né? Como que eu ia falar, é culpa da franqueadora, sendo que a gente estava vivendo uma pandemia mundial, com um monte de restrição. Então, a gente ficou 60 dias, acho, com a fábrica fechada logo depois do lockdown. Então, tudo que acabou, minha loja era de rua. Tudo que acabou não foi reposto, demorou essa reposição. Mas isso eu não poderia imaginar que iria acontecer num cenário de irregularidade, por exemplo, né? Então, eu nunca pensei em abrir outra loja. Me foi oferecido várias. Me foram oferecido vários lugares, vários pontos. Eu nunca pensei em Mas abrir nenhum outra dentro loja da sua cidade, né? Seriam outros pontos em outros locais, seria em isso? outras cidades. Aí, quando em 2022, para mim, quando nós chegamos na Páscoa de 23, que foi quando eu falei assim, ó, a gente tem que vender essa loja, conversei com meu esposo, a gente tem que vender essa loja, que isso aí não vai melhorar, já acabou a pandemia e parece que em vez de melhorar, piora. Aí foi quando fizeram uma reunião com ele e tal, e ele falou, não, vamos reinvestir e começar de novo. Quando a gente vendeu, ele vendeu 2 terrenos, colocou o dinheiro na loja de novo, fez a Páscoa de 23. Aí eu falei para ele, então é você que vai ficar cuidando dessa loja, porque eu não quero mais, né, ficar com essa. Posso te ajudar em tudo que for necessário, mas você vai fazer essa contabilidade. 6 meses depois, ele chegou para mim e falou assim: não aguento mais isso aqui, porque nunca tem dinheiro para pagar as contas da própria loja. Todo mês a gente tem que estar pondo dinheiro de fora. Porque daí começou a piorar. Ao invés de pagar e ficar sem nada e ficar com o produto na prateleira, a gente começou a colocar dinheiro de fora em 2023, que é mais grave ainda, né? Sim. Então, E você conseguiu identificar qual que era a válvula de escape do dinheiro? Porque você vendia, mas não tinha lucratividade. Então, assim, era o quê? Excesso de taxa? Era o royalties que era muito alto? Ou era um conjunto de coisas? Você conseguiu identificar isso? Falar assim, o erro está aqui. para mim o erro foi evidente, né? O, o gargalo, né, da lucratividade está no excesso de taxas e na logística muito ruim. Então, a gente paga lá uma campanha de um produto que está no hype, que todo mundo quer, aí a gente recebe uma caixinha daquele produto e um monte de produto que ninguém quer. Primeira coisa. E A isso era passado logística para franquia, ou Naira? era tudo isso que nem o pessoal às vezes fala, né, nos comentários. Ah, ela não sabe gerir, ou só reclamou agora. Não, gente, eu tenho chamado, SAF, e-mail, tudo isso foi passado para a franquia desde o começo. Então, não é assim, acusações sem provas, ilações.
de forma alguma. A gente tem como comprovar que tentou esse diálogo e não foram poucas vezes. Mas você acha E que não assim, tinha esse retorno por quê? Porque era muito engessado ou essas pessoas que você falava, eles não tinham, por exemplo, às vezes é um cara que está ali na sua loja que ele é um consultor, ele não tem esse poder de conseguir fazer qualquer coisa. Então, muitas vezes ele não, não consegue, né? na verdade a gente conversava com o consultor, com o gerente regional, com as equipes de atendimento, obedecendo a hierarquia. Quando eu Uhum. comecei a subir e-mails acima desse pessoal, foi quando eu percebi que começou a tratativa diferente, mas como retaliação. E daí foi quando eu descobri que eu estava numa lista de saneamento, que eles falam, né? Ah, esse franqueado aqui, tipo, criou consciência, a gente precisa eliminar ele, tirar ele, vamos repassar a loja dele. É, Aí o contrato terminava quando, Naira? terminou em outubro de 24. Só que Ah, daí eu 24. já estava tentando repassar essa loja, né? E E aí, em outubro de 24, eu descobri que tinha uma cláusula de acordo tácito. Eu falei, eu não vou renovar, né? O primeiro repasse já tinha sido frustrado, porque eles qualificaram uma pessoa para ficar com a minha loja e passou os 60 dias do processo. E quando eu entrei, era 60 dias marcado. E tudo foi feito dentro dos 60 dias. Abertura de CNPJ, contrato de locação, constituição de garantia, pagamentos, treinamento, tudo. Então, eu esperei eu mesmo de quem estava pegando a minha loja. E passaram-se os 60 dias e a pessoa foi enrolando. Por quê? Porque ela sabia que o meu contrato ia vencer e ela falou isso para outras pessoas. Que o meu contrato ia vencer e que ela ia ficar com a loja, que de qualquer forma eu não ia ter a loja, então que ela estava esperando vender outras coisas, tá? Eu até entendo, né, Otávio? Tipo, ó, esse negócio estava amarrado com esse, me dá mais uns dias, mas não sei se faltou comunicação, ou não sei se ela foi, como é que fala? Instruída a fazer isso, né? Para ver se, não sei, tinha algum benefício. Isso aí a gente, infelizmente, não vai saber. Mas esse primeiro repasse frustrado, eu falei, bom, meu contrato acaba dia 14/10, vou fechar, né? Ofereci para a marca, falei assim, vocês não querem pegar essa loja? Não, a gente não está pegando loja. Não, não, a gente não tá fazendo lojas próprias, que eles falam, né? Nem pegando loja própria, nem assumindo. Falei, nossa, que bom, né? O negócio é tão bom. O negócio é tão bom que nem eles estão pegando. E eu vendia muito bem. Esse, desculpa, pode continuar, Dona. E eu vendia muito bem, sim, não nego, não. Aqui na minha cidade todo mundo sabia que eu vendia muito, na verdade. E vendia para cidades vizinhas, fazia programa de revendedor. Teve duas cidades que eles abriram loja, que era onde eu atuava com revendedores. E não tenho pudor em falar isso. A gente abre um comércio para vender, não abre para falar, ah, eu não vendia. O problema não está na venda, o problema está em você achar que você tem 45% de margem para ter seus lucros e seus custos operacionais e você descobrir que você tem 22, 27. Quando você coloca todos os penduricados e os gastos acessórios que eles incutem no produto, que é taxa de publicidade, taxa de mídia, taxa de marketing. E, gente, quando eu falo isso, realmente são três separadas, viu? E sem prestação de conta. Então, assim, a gente pagava lá uma faixa, Otávio, de mídia, marketing e etc., e a gente Qual que é não a tinha. diferença da taxa de mídia e taxa de marketing? Não seria a mesma coisa, não? Então, eles falam que não, porque publicidade é um pedaço do produto. Na lógica, teria que ser, né? Mas eles falam que mídia é a criação, marketing é aquilo que você paga para divulgar, publicidade é sobre o produto, então aquele determinado produto tem tantos reais de publicidade. Só que na prática o que a gente vê é o dono da marca se autopromovendo como influencer, garoto propaganda, e a gente bancando um negócio que a gente nem sabe se está sendo reposto, sabe? Porque eles não prestam contas. E isso está na lei de franquia de 2019, né?
todo rateio, toda cobrança, ela tem que ter uma legalidade. E foi aí agora, nesse último repasse, aí tiveram outras tentativas de repasse que foram frustradas, todas meio frustradas pelo próprio condução da franqueadora, porque, gente, eu já queria sair, né? Às vezes o pessoal fala, ah, ficou todo esse tempo a reclamar agora. Não, a gente tô tentando sair faz tempo. Não é de agora que eu estou tentando sair desse contrato. Quando o primeiro repasse foi frustrado, a gente tentou de toda forma fechar a loja, aí veio essa cláusula de acordo tácito. Eu não tinha autorização para fechar a loja e que meu contrato estava renovado por tempo indeterminado. Falei, nossa, agora eu tenho que morrer com essa loja aqui. Que é isso, né? Uma prisão contratual? Só para E, contextualizar um pouquinho, ô Naira, essa questão do repasse ela é muito variável de franquia para franquia. No caso da Cacau Show, você não podia fazer esse repasse, né? Quem faz o repasse é a própria Cacau Show, né? Porque tem algumas franquias que eles liberam você fazer anúncio, você tentar vender, você falar com todo mundo que você não. quiser. O que eu posso fazer o que eu poderia fazer era receber as pessoas, mostrar a loja, né? Conversar, oferecer, e eu consegui muitos candidatos para eles, não foram poucos, foram muitos. E, inclusive, que eles acabaram colocando em outras operações. E eu colocava, Entendi. assim, sempre para a pessoa falar assim, olha, é uma coisa para você ficar no balcão, tal, a margem de lucro é pequena, você tem que, assim, ficar estrangulado ali em 5, 4%, então não tem muito espaço para erro, porque com uma margem de 5% líquido, Otávio, como que você faz uma campanha aí de R$ 500.000 sem margem para erro, para sobras, por exemplo, entendeu? E sempre umas perspectivas de crescimento muito tiradas assim do chapéu, sabe? Tipo, ah, esse ano nós vamos crescer 30%. Baseado em quê? Se é, se a economia e o comércio em geral não está crescendo isso. E isso não era explicado de forma comercial. Isso era colocado e vinha aquela sugestão enorme, e daí, se você não acata a sugestão, você fica com um prazo estrangulado, porque os clientes eles compram dividido em até 3 vezes no cartão. Hum, Aí muita gente compra nessa modalidade, a grande maioria, né? Nem todo mundo compra à vista. Só que se você não acata a sugestão e vem com o pedido mínimo, você tem que pagar a campanha 2 dias depois. Ou seja, você Ô, não Naira, esse tem tudo que você está me caixa. falando, por exemplo, dessas questões de taxa, essa questão da compra mínima, né? Da compra imposta, essa coisa toda, isso tudo está dentro da documentação, está dentro do contrato da Cacau Show? Então, as taxas não estão especificadas. É uma única cláusula que fala assim que todas as taxas deverão ser pagas ao franqueador. E Aí não pela lei especifica qual que é, que se vai ter a taxa não especifica. E você não imagina também que vai ser como é que fala? Que vão te levar à insolvência através de taxas. Você comprou uma loja física de um produto físico e de repente você vê que 1/3 do que você está pagando, ou até mais da quase metade, no caso, que você está pagando são taxas. Então, você não É está porque, vendendo um por produto exemplo, eu fiquei físico. sabendo da questão da taxa de cacau, né? Então essa taxa de cacau foi criada muito depois que você entrou dentro da franquia. Por isso que eu queria, eu tinha essa curiosidade de falar, por será que isso não estava no contrato? Então, na verdade, ele Não, coloca uma taxa como genérico e aí essa criação de taxas elas vão existindo e vão sendo colocadas para os franqueados, seria isso? a taxa do cacau, ela surgiu na Páscoa de 2024. Todos os franqueados lá, soberbados com aquele volume de loja, com aquele volume de estoque alto, fazendo suas campanhas, e chegou um comunicado na extranet, que inclusive eu coloquei no livro, para parar com essa história com essa narrativa de ai, tá inventando sem provas. Não, tá lá. É um comunicado na extranet que chega assim. Ai, devido à alta do tarará, 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 nós vamos mandar um boleto para vocês da diferença de preço do cacau, de uma mercadoria que já estava dentro da loja, faturada para o meu CNPJ,
né? Para ficar claro que o franqueado é um CNPJ, gente. Ele não é o CNPJ da marca. Ele tem o CNPJ dele. Então ele vem faturado para mim um produto, um royalty, ok, você está ali com aquele número, com aquela projeção, de repente vem, ah, não, tem uma diferença de preço aqui, vamos cobrar. Mas isso Pronto, era de todo o seu pedido ou do que estava dentro da sua loja? de todo o meu pedido. Inclusive, nós tivemos problemas, eles tiveram que postergar, porque nem eles conseguiam prestar conta do que estava sendo cobrado. E, de verdade, a própria prestação de contas é fálica, assim, sabe? Porque ela fala de taxa de cacau num panetone de frutas depois, em dezembro. Aí a gente fica E pensando, fala, nossa, isso mas onde representava onde quanto, estava assim, esse em cacau? dinheiro? Né? Oi? Assim, quanto que era um boleto desse? Era 10 mil, 15 mil? Quanto que era Não, um boleto da desse? minha loja foi na faixa de 45 mil. Aí eu tinha créditos em aberto, né? Porque você dá esses vouchers, esses cacau lovers que vão retirar coisas, ou o voucher do revendedor, e daí vão ficando os créditos rolando lá meses, sem eles que decidem quando se você abrir um chamado e fala, ó, tenho dois boletos aqui, eu quero que você abate os créditos que estão em aberto. Falam, não. Tipo, não. Vai ser abatido conforme decisão da franqueadora. Então, esse boleto ficou lá, depois foi dividido, foi muito contestado. E houve muita revolta entre os franqueados, sabe? Assim, todo mundo descontente. Só que a política do medo, Otávio, é absurda. É absurda. As pessoas não falam, porque eles estão agora com uma narrativa também nos grupos de franqueados que se a Cacau quebrar, todo mundo vai quebrar. Falei, gente, denúncia. Denúncia não é para quebrar ninguém. Denúncia é para melhorar o que existe, sabe? Para trazer melhoria para todo mundo. Ninguém aqui quer derrubar ninguém, não quer destruir nada de ninguém, não queria nem que meu nome tivesse aparecido. Escrevi sobre um heterônimo justamente para me proteger, mas a coisa começou a ficar estranha quando eu e outras pessoas da associação começamos a receber essas visitas aí, né? Que eles chamam de visitas. Eu ach... Uhum. eu achei bem estranho, porque tem franqueado na minha região que tem há mais de 10 anos loja e nunca tinha recebido essa visita. Gente que nunca recebeu essa visita. Então, comecei a ficar com medo, foi quando eu resolvi falar. Falei, não, melhor já me expor logo, falar tudo. Eu não, nunca quis holofote, nem fama, nem nada disso. Muito pelo contrário, eu não vejo a hora de terminar, de resolver, de finalizar tudo isso e tocar minha vida, que eu também tenho outra empresa e tenho muita coisa para trabalhar. Mas Então, na eu, verdade, o estopim para que você viesse realmente a se mostrar, né? Vamos dizer assim, botar a cara a tapa aí nessa briga, que eu acho que pode ser chamada de briga, né? Que virou uma briga. sim. Seria exatamente o medo, né, Naira? Claro, claro, imagina. Que é o que Otávio, uma muitos, na semana verdade, antes, se escondem pelo medo, na verdade você foi pelo oposto, né? Você resolveu se mostrar mesmo. sim, porque eu falei assim, o que que adianta tanta gente se escondendo e o cara vindo na porta da minha casa, né? Vou me esconder mais do quê? Assim, eu vivo aqui meus 40 anos de vida, eu tô aqui nessa cidade, minha cidade tem 25 mil habitantes, não tenho nada para esconder. Até eles levantaram aquela questão da ação da Caixa, de quando eu trabalhei lá, eu tive um cargo de confiança lá, né? Uma função de gerência técnica, e houve um problema durante as minhas férias em 2016 que culminou numa apuração de responsabilidade. Todas as provas, auditorias foram cedidas no processo e corre no judiciário, e ainda não foi julgado em definitivo. Então, quando você percebe que a empresa não quer discutir, não quer melhorar, não quer apurar nada, como é o caso dessa franqueadora, e ela parte para um ataque pessoal num portal de origem duvidosa, que é reconhecidamente, vamos dizer assim, comprável, né? Todo mundo sabe.
Você olha e fala, meu Deus, que nível de quinta série chegamos, né? Foi você. Não, porque você também. Eu falei, isso aí ninguém Você não quer teve melhorar voz de, nada. de, de retorno, não, na área disso? Porque, assim, essa matéria, na verdade, ela tentou meio que tirar seu crédito, né? Você não é uma pessoa Isso é idônea uma para poder falar qualquer coisa. Isso é para descredibilizar. E, na verdade, assim, agora eles mandam nos grupos de franqueados falando que o franqueado tem que fazer um vídeo da sua loja, falando que está há tantos anos na rede, que o negócio é bom e que com essa história de que se eles quebrarem, todo mundo quebra, e que eu também tenho problemas de ordem pessoal. Mas, Otávio, quando eu entrei na franquia, esse processo já existia e era público. Se isso não foi problema na minha seleção, por que só agora ele é um problema? Porque eu estou falando, né? Uhum. Então, fica claro, fica evidente o quanto esse ataque é pessoal, sabe assim? Que ele não tem nada de produtivo, ele é realmente só para tentar calar, como eles fazem com todo mundo. Tem muitos franqueados Eu hoje. até escutei, por exemplo, algumas outras matérias falando, ou vídeos, falando, por exemplo, que você teria sido paga por outras empresas de chocolate para poder denegrir a franqueadora, para que possa eles perderem Eu vi. crédito. Eu vi também, mais fantasioso ainda, né? Não, gente, ninguém me pagou nada. Inclusive, o pessoal fala que eu estou enriquecendo com o livro. Eu vendi uns 400, 500 livros. Ninguém está enriquecendo com isso. Não é o mote da coisa, nada a ver. E não tem nenhuma marca de chocolate em contato comigo. Nenhuma. Absolutamente ninguém. Inclusive, hoje eu estava falando com o pessoal que faz instalação de lojas, assim, né, comerciais, para vender aquele esqueleto lá daquela loja, para desocupar o prédio quanto antes, entregar para o proprietário, agradecer, e quem abrir lá no lugar, ou no mesmo lugar, ou no outro lugar, que seja feliz. Eu não vou. Eu quero andar com a minha vida, eu não quero ficar aí nesse embate para sempre, porque se houvesse vontade de ouvir, Otávio, sabe assim, não, não sou absolutamente a favor de todo mundo que trabalha honestamente, sabe? Não quero mais ficar nessa coisa de, quer quebrar a empresa, que eu não sei o que. Não, não quero quebrar ninguém. Ninguém está aqui contra quem trabalha honestamente. O que que aconteceu no meio desse processo? Há 10 dias atrás, 10, 11 dias atrás, eu dei uma entrevista lá no Metrópolis para realmente falar do meu caso depois do que tinha acontecido, né, de receber essa visita aí meio indigesta, com esse tom de o que que precisa para isso parar, e eu recebendo dezenas e milhares de denúncias de funcionários, ex-funcionários, pessoas de lá de dentro, E você já é, tinha criado seu canal nessa época, Nairo? O Doce já, Amargura, né? Que é o seu canal hoje. já. Eu lancei o livro em abril, começo de abril, o primeiro livro. E é um PDF, como é um PDF simples, o alcance dele é bom, é alto, porque uma pessoa compra e joga num grupo com 30, né? Que igual o pessoal falou assim, eles estão comprando, compra seu livro e joga lá no grupo deles com 30, 40 pessoas, não tem como você pôr uma trava nisso. Eu falei, não, deixa eles lerem. Quem sabe melhora, né? Alguma coisa, mas não é esse o intuito. O intuito é atacar, diminuir, constranger. Só que eu acho engraçado, né? A pessoa que está me atacando tem 2.000 processos na justiça. 2.000. A única diferença é que ela tem uma cláusula de câmara arbitral que protege, né? Blinda aí a empresa de um jeito que o franqueado, quando sai da rede, muitos têm um único negócio, que é esse, o da franquia. Quando ele sai do negócio, ele está asfixiado financeiramente. Como que você acessa uma justiça cara, restritiva como essa, Né, essa né? Câmara Arbitral realmente ela é um absurdo. Eu bato muito isso no meu canal.
Porque ela na verdade, é uma lei do silêncio, né? Vamos colocar, se ela cala, todo mundo, igual você falou, o cara já tá quebrado, não tem dinheiro e tem que gastar uma fortuna para poder tentar reaver alguma coisa, né? Para conseguir acessar um direito básico de todo cidadão, que seria a justiça, né? Uma E o que avaliação eu da vejo, justiça. Nário, com relação à Câmara Arbitral, eu leio muita COF, né? Porque eu faço muita consultoria, e as COFs, elas vão sendo atualizadas de acordo com as jurisprudências. Então, assim, quando a pessoa consegue quebrar essa cláusula da Câmara Arbitral, eles vão lá e criam mais um item lá dentro do contrato para se resguardar daquela jurisprudência. Ou seja, o cara não tem direito a quebrar por aquela jurisprudência que foi criada. Tem que ser Tipo, por eles são outra. reativos, né? Eles não É fazem muito, e isso são pra... rápidos, tá? Eu tive que assinar uma, pelo tempo que eu tenho de franquia, eu deveria ter assinado no máximo duas cópias. E eles queriam que eu tivesse assinado a terceira entre as duas por conta disso. Teve alguma litigância que trouxe uma fresta ali, que a pessoa conseguiu sair por ali, e eles conseguiram diminuir isso mudando a COF. Então, Ah, eles então são quer dizer que você assinou reativos. mais de uma COF? Assinei. Em 5 anos, eu assinei três, se não me engano. Ué, mas não sabia que isso era possível, não, você ficar assinando COF. Eu Não, eu assinaria um ainda aditivo de contrato, mas não uma COF. não, é uma COF nova, eu ainda tenho o e-mail que eu falei, mas a minha COF está válida. Por que que eu tenho que assinar outra? Ela ainda tem 1 ano de validade. Não, porque o contrato mudou. Essa para mim é novidade, né? É, Naira, não, você hoje está sozinha nessa briga ou tem mais gente com você? Como, tem outros franqueados que não. estão se propondo a falar alguma coisa ou você ainda está aí nessa briga sozinha dentro desse cenário todo? Então, a gente não estamos sozinhos. Na verdade, eu agora estou representando a Associação União de Franqueados. Somos centenas já de franqueados. Só que como eu já estou apanhando, vamos colocar todos em proteção constitucional de uma associação válida e legítima, para que essas perseguições pessoais não fragilizem ainda mais, porque são pessoas que chegam na associação não precisando somente de apoio financeiro ou apoio contratual, legal, mas chegam precisando de apoio psicológico, tá? Porque as pessoas são destruídas no sonho, sabe assim? É uma crueldade, é de uma, é de uma crueldade absurda, não tem outro termo para isso. Porque são pessoas que são levadas a acreditar que estão tendo um ganho que não existe, entendeu? E daí fica cada vez mais difícil você conseguir quebrar esse padrão. Porque eu estudei e trabalhei com contabilidade, com finanças e com economia, mas eu sou uma. Muitas pessoas são funcionários públicos aposentados, igual aquela narrativa que fizeram com a dona Irene. Tem um monte de comentário lá na página lá ou no meu perfil, que o problema é a minha gestão, que o problema é que a mulher gasta em roupa e sapato e bolsa. E eu não tenho isso não me move na vida. Mas até nisso eles são misóginos, porque você não chega num homem e fala assim: "Ah, você quebrou porque você gasta muito em futebol, cerveja e relógio". Mas com as mulheres isso é corriqueiro. Então eu fico olhando assim, como eu sempre fui uma pessoa, depois que eu saí do banco, não tinha mais obrigação de usar roupa social, eu sempre estive de calças jeans, tênis, blusinha da loja, uniforme, ou um sapatinho e uma calça preta, até porque era regra. Então eu fico olhando e falo, mas como assim eu gastei demais com roupa, sapatos e bolsas caras? E que narrativa é essa? É uma narrativa já imposta para desqualificar quem está saindo, para a pessoa sair com a vergonha da falência pessoal.
porque é E ela colocado acaba que acreditando nisso, né, Naira? Ela, assim, ela escuta tanto isso, e às vezes a própria a família dela começa a acreditar também. Ela diz, ó, você que deve estar com problema, você que não sabe gerir a sua loja, você que deve estar fazendo besteira. No fim, essa pessoa realmente, eu passei psicologicamente, por essa situação também com os meus com alguns familiares, não todos, lógico. Eu tenho uma família maravilhosa que me apoia, mas em alguns momentos, sim, a pessoa no intuito, às vezes, até de te consolar, falar assim, ai, será que não tem ninguém te roubando? Ai, será que você não está deixando alguma coisa passar? E você fala assim, gente, não é possível. Até aqui, né, essa narrativa chega. Por quê? Por conta da força e da disparidade econômica. Então, chega lá o monstro gigante com a marca e fala assim, não, eu sou um sucesso. Mas é um sucesso feito para te quebrar. É programado, é desenhado para isso. Por quê? Cada um que repassa paga uma nova taxa de franquia. E essa taxa de franquia é de R$ 60.000, de R$ 40.000. Em lojas maiores é maior, entendeu? Então, são coisas que a gente tem que parar e analisar também, Otávio, sabe? Falar assim, tá, mas eu vou sempre ficar com esse gaslighting corporativo, né? Com com essa coisa de duvidar de mim mesmo? Não, não inclusive a vou. marca, ela tem essa questão da loja grande, né, que eles chamam de Mega Store, se não me engano. É isso. E eu até fiz um vídeo há muito tempo atrás com relação a isso, porque eu tinha uma conhecida que tinha uma loja no shopping e entrou uma Mega Store própria da marca. E ela teve que sair na época que essa loja inaugurou, né? Essa Mega Store. Isso é corriqueiro? Isso acontece mesmo dentro da franqueadora, essa questão da Mega Store? Acontece. A gente tem alguns casos na associação bem emblemáticos disso, e casos que foram abertas lojas assim com distâncias muito curtas, umas das outras, entendeu? Então, você tem uma autofagia da própria marca, porque o negócio dela, ela não chama chocolate show, ela chama cacau show. É sobre vender serviços. Então, quanto mais serviços ela vende, mais ela lucra, entendeu? E você Me- fica com essa sensação de que está sempre insuficiente. O franqueado é sempre insuficiente. E quando chega para você relatos de pessoas reais que você conheceu e que simplesmente sumiram do trato ali, dos chamados, das coisas, você fala assim, ué, mas essa pessoa que trabalhou, eu lembro dela, e ela sumiu por quê? E ela chega e te conta tudo e te fala assim, não, é realmente, não é feito para o franqueado prosperar. Inclusive, falam que o franqueado não pode ganhar muito. Eu falei, mas, gente, não é possível um negócio desse. Como é que continua essa máquina de deslegitimar as pessoas, sabe assim? Tirar Uhum. a credibilidade e matar por asfixia e continua, e isso continua não só num determinado momento ou âmbito ou lugar, ele está em décadas diferentes, em espaços do Brasil diferentes, sabe? São coisas que começam a fugir de um caso pontual. Você tem pessoas no Brasil inteiro, em épocas diferentes, em situações diferentes economicamente, quebrando da mesma forma. Então, não tem como ser o franqueado. Não tem como o cara lá em Fortaleza ou quebrar exatamente do mesmo jeito que eu, nós em condições econômicas diferentes, em lugares diferentes e tempos e espaços diferentes. É E uma o que que conduta você atribuiria, reiterada. Naira? Por exemplo, eu tive um contato com uma pessoa que me chamou aqui, franqueado da Cacau Show, que ele até queria vir aqui no podcast e falar assim: ah, eu quero contar a minha história, porque eu tenho sucesso e tal, e ele gosta da marca, e ele é até do conselho da Cacau Show. E eu até convidei ele, falei: ó, se você quiser vir participar, não tem nenhum problema. Assim, inclusive, eu falo, se a própria Cacau Show quiser vir aqui também falar, a parte dela também está convidada. E eu queria que você
passasse a sua percepção, que você também esteve dentro da Cacau Show como franqueado. Por que essa pessoa fala que ela tem sucesso, né? E você não conseguiu? E você, inclusive, acabou de falar que tem essa questão que não é porque o cara tá num estado que tem dinheiro, outro que não tem, ou tem uma estrutura diferente, outro não. É uma coisa generalizada, né? É, na verdade, você falou o ponto-chave. Ele é do conselho. Existem apurações em andamento de franqueados, né, que dão relatos emocionados, que jogam nesses grupos essas notícias, tentando me desqualificar. Todos são desse conselho. Esse conselho foi criado, Otávio, lá em 2010, quando se tentou criar uma associação. E a associação foi sufocada exatamente como eles estão tentando fazer agora, deslegitimando, e uma das pessoas que era dessa associação, hoje, ela tem uma coisa que é prevista em contrato não ter, que é um domínio de praça, uma praça fechada. No contrato fala que não haverá reserva nem domínio de praça para um único franqueado. Só que pessoas desse conselho ficam em cidades grandes, com 8, 10 lojas sozinhas, e eles têm, assim, benesses que os outros franqueados não têm. Eles funcionam como propagandistas. E quando a gente cobra deles alguma coisa, poxa, como que o conselho deixou cobrar essa taxa do cacau? Temos também e-mails e provas falando que eles não foram ouvidos. Alguns até se posicionaram contra, mas eles não foram ouvidos. Ou seja, ele não é um conselho deliberativo, ele não é um conselho nem consultivo. Ele é um conselho que apenas escuta e obedece, feito somente para que haja aí uma paridade, para simular uma paridade contratual. Mas é um tipo de coisa que se oferece geralmente para quem se levanta, alguns aceitam, né? Igual aquela história, o que que eu faço para parar? Não posso te ajudar em nada? Ah, amigo, não preciso da sua ajuda. Estava aqui na minha vida, seu negócio apareceu, eu cumpri o meu lado todo, até mais do que eu deveria. Levei o contrato a sério e vocês mesmos não levaram. Então, eu não tenho que. Preciso da sua ajuda, eu preciso que você me dê o que você me tirou. Me devolva o que você me tirou. E é aí que entra a briga, né? Porque nem todo mundo está afim de ficar nessa dinâmica deles de ficar defendendo o indefensável. São E relatos e denúncias que os órgãos competentes estão cuidando, que não são fofocas, não são detalhes ou prints sem nome, né? São coisas que realmente estão sendo levadas em perspectiva para quem tem que cuidar disso por direito. você hoje é a presidente da associação, né? Sim. Que foi criada. E tem quanto tempo que você está como presidente? Foi após essa questão da denúncia? Ou queria que você contasse um pouquinho como é que você chegou à presidência dessa associação. Na verdade, eles foram até o atual presidente, o ex-presidente que adoeceu até de tanto passar nervoso e fecharam a loja dele, né? E ele está passando por uma série de problemas que não vem ao caso, né, pessoal dele. E ele pediu para sair, para ele se cuidar um pouco também, porque não é fácil. E eu estou aí há 10 dias à frente só da associação. Eu acho que eles acharam assim, vamos tirar o fulano, que ele está falando demais. E daí eu entrei falando mais e a coisa tomou um corpo pior ou melhor, não sei para quem que está sendo melhor isso, porque eu realmente acreditava na seriedade, né, da franqueadora e achei que eles realmente iriam conversar, iam tentar escutar os franqueados, iam tentar de alguma forma, né, melhorar, usar isso como gatilho de melhora para uma nova fase mais profissional. Mas, na verdade, o que a gente está vendo na mídia, né, quando não é silêncio, é ataque. Então,
Foi assim que eu cheguei à presidência da associação e com os outros colegas da associação a gente está aí estruturando um caminho de trabalho. Então é muito importante o franqueado entender que ele não será exposto, igual eles estão fazendo uma caça, uma verdadeira caça às bruxas, falando para os franqueados, monitorando aquela rede social da Doce Amargura o tempo inteiro. Quem curte, quem interage, quem comenta, está sendo monitorado, os franqueados da Cacau. E eles fazem também uma política do medo, sabe? Então, as pessoas, se falar em associação, se pensar em se associar, gente, a associação, ela não vai divulgar os seus dados, tá? A associação é para te proteger e não para te expor, inclusive em causas coletivas. E a gente tem causas coletivas lá que elas não servem para expor ninguém, elas são para proteção das pessoas, justamente porque é uma demanda de muitos contra uma gigante, igual você falou no começo, né? É uma coisa desproporcional, um poder econômico e até político, né? Desproporcional. Então, deveria haver uma regulação, né, Otávio? Eu acho que a coisa precisa caminhar em algum momento para isso. Ela tem que caminhar para um tipo de moralização, de equalização aí, para as pessoas conseguirem trabalhar também, porque, sabe, o dia a dia da loja é uma delícia. É um produto que as pessoas vão comprar com felicidade, você atende os clientes, você conversa. É muito gostoso para quem quer ter um negócio e quer trabalhar. Então, eu não entendo por que que precisa ser dessa forma tão estranguladora para o franqueado. Tem que ter um mecanismo aí, não sei se do próprio executivo, legislativo, mas precisa Eu chegar acho nesse. que tinha que criar um órgão regulador de franquias, assim. Eu acho que esse é um próximo passo que eu acho que agora, depois de tudo que está acontecendo no segmento, isso vai ter que existir, não tem por onde. Porque se a gente tem a ABF, muitas pessoas acham que a ABF ela é um órgão do governo regulamentador, mas não é, ela é uma associação como outra qualquer, né? É Ela uma associação regula como a quem dos é franqueados. associado dela. Sabe, Otávio, que eu também tive esse momento? Eu achava que a ABF era um órgão regulador. Aí, quando eu entendi que o presidente da ABF é ex-franqueador de uma outra rede e que, na verdade, é uma associação de franqueadoras e Eles não falam de franchise, né? Só que é, na verdade, eles não têm esse poder de ir em todas as franquias, de ver como é que é o contrato da franquia, se ver se ela está fazendo isso. Tem com relação a quem é associado deles. Mas quem não é, não tem nenhum poder. Eles não são um órgão do governo, nada disso. E tem que existir um órgão do governo. Move bilhões esse setor. Não, não é possível que ninguém vai criar esse órgão para que possa realmente fiscalizar, né? Para ver o que está acontecendo. exatamente. Tem que ter esse órgão até para entender essa taxa de mortalidade dos franqueados. A minha loja vai aí, ela não vai agora, né? Mas provavelmente vão abrir. Será a quarta pessoa numa cidade com a operação. Eu sou a Pois é, mas a terceira. sua loja fechou. Ela teria que estar nos próximos COFs dentro de ex-franqueados. Não tem por onde. Assim, mesmo que Exatamente. vá abrir um outro cara lá, não é o mesmo contrato. Você não está passando contrato para ele. Exatamente, mas tem, inclusive isso deveria ter na COF, né? Relação de Sim. ex-franqueados. Eu nunca tinha visto. Nunca tinha Você visto. está sofrendo qual tipo de retaliação? A gente já falou da questão de tentar te desmoralizar, né? De falar que você não sabe gerir, que você é de outra marca que Sim. está querendo queimar e mais um monte de coisa. Mas com relação ao processo, você já tem algum processo da Cacau Show em você por conta das suas denúncias? Não, jamais. Nem comunicação, nem nada. Inclusive, a única coisa que eu sei é que eles aumentaram a equipe de gestão de crise justamente para continuar fazendo caças bruxas e revirando passado e monitorando franqueados que se rebelam. Mas não tenho absolutamente nada contra da franqueadora contra mim. A única coisa que eu tenho deles é uma notificação, ó.
Em 30 dias o seu contrato será encerrado porque o proponente comprador não apresentou a garantia de crédito dentro do prazo. Foi E nem assim você que eles contra eles também, encerraram. né, ô Nara? Hã? Você chegou a entrar com algum processo contra a Cacau Show? Vou entrar agora. Eu entrei nas causas coletivas, né? Agora a gente está fazendo todo o racional, porque eu tinha ainda esperança de terminar o repasse e tudo, né? Mas como tomou essa forma absurda de essa proporção midiática, né, que tomou e vieram as retaliações, justamente a perda da loja, os discursos, o prejuízo, tudo isso é feito para te descredibilizar, né? Então, fora isso, eu não tenho nenhum processo deles contra, não. Poderiam até, né, chegar e falar, é mentira, mas não faz. Então, isso já é um ponto de alerta. É porque você colocou no seu canal, no Doce Amargura, e no seu livro, que eu também tive a oportunidade de ler, né? Os 3 episódios, você coloca muita prova, né? Muita coisa ali dentro que né, realmente você não fala coisa de da boca para fora, né? Ah, vou queimar isso aqui, e não tem nada que aponte que realmente aquilo aconteceu, né? Otávio, não é um ataque pessoal a ninguém, nem a nenhuma empresa. É o meu relato pessoal. É o relato do que eu vivi. E quando a gente fala do que a gente viveu, não tem como inventar, não tem como você criar narrativas, a não ser que você esteja agindo de má fé mesmo. E não é o caso, porque eu não estou ganhando nada com isso, na verdade, eu estou perdendo. Então, a lógica não se sustenta do tipo assim, ah, ela está fazendo isso para aquilo. Cada hora é uma cortina de fumaça diferente, só que são todas coisas fálicas, sabe? Assim, no sentido de, ah, ela vai ganhar dinheiro da marca tal, da marca tal. Não, isso não existe. Em nenhum momento teve nada disso, muito pelo contrário. Eu preciso muito pagar muitas contas dessa loja aí que vão sair dos outros negócios e que nós vamos ter que trabalhar por muitos anos, inclusive para renegociar impostos, para renegociar tudo que ficou em prejuízo dessa loja. Então, em nenhum momento houve, ganho financeiro disso. Muito pelo contrário, é perda sobre perda. Naira, eu tenho visto os comentários, muitos de vídeos, e vários estão colocando que vão fazer boicote à marca, né? Que nunca mais vou comprar nessa marca, por isso, por aquilo outro. E eu fiquei pensando, eu queria saber sua opinião. Essa questão do boicote, ela vai prejudicar mais ainda os franqueados que ainda estão na marca, que estão ali lutando para sobreviver, para pagar as contas. E eu queria saber sua opinião sobre isso. A minha opinião é de tristeza, porque em nenhum momento, meu sentimento, né, não minha opinião, meu sentimento é de tristeza, porque em nenhum momento esse foi o objetivo, muito pelo contrário. O objetivo é fortalecer os franqueados, fazer com que essas lojas sejam lucrativas para eles, né? Toda essa luta da associação é justamente para isso, para que o negócio deles melhore. E se tivermos êxito nisso, eles serão os primeiros beneficiados, apesar de, às vezes, né, num bom sentido, não estou criticando, se acovardarem pelo medo ali, serão os maiores beneficiados. Eu agora saindo da franquia, no que eu puder somar para tornar esse segmento um segmento mais moralizado no Brasil, conte comigo. Eu estou construindo um lugar melhor para os meus filhos viverem. Agora vira uma questão ideológica, mas eu não estou ganhando nada para isso. Nada, absolutamente nada. Eu acho que agora o Boicotar, momento está sobre mais até de fazer um anti-boicote às lojas, né, Naira? Porque assim, para pelo exatamente, menos porque não eles prejudicar os quem já franqueados. está estrangulado, sabe? Boicotar agora as lojas pequenas, né?
você está atacando diretamente a pessoa que já está no limite. Então, não é esse o caminho. O caminho tem que ser o do diálogo, do entendimento, sabe? Ninguém quer que a empresa quebre, apesar dos problemas trabalhistas levantados, ela gera muitos empregos. Então, não é esse o objetivo de forma alguma. Não, não concordo, não acho positivo, mas as pessoas são livres, né, para tomarem as decisões delas, baseada no entendimento de cada um. Eu vi um outro post de uma pessoa dentro do LinkedIn, até que ele falava, ele tocava no assunto de imposto. Ele falava assim, que isso tudo, essa questão que está acontecendo, pode Eu ser por conta de imposto, que o imposto, ele começou a falar um monte de coisa de tributo, de imposto. Só que eu, pelo tudo que a gente conversou até agora, essa não foi um fator determinante de nada dentro do que vocês estão vivendo hoje, né, dos franqueados. jamais. O imposto, gente, ele é nacional e para todo mundo, para todos os segmentos, não só de franquias, para o comércio, para o varejo, para a indústria. Se a pessoa não dimensiona o negócio dela para cumprir minimamente a carga tributária e os direitos trabalhistas das pessoas, não deveria existir esse negócio, então. Ou ele está mal Ele fala como dimensionado. se tivesse levantado uma questão que a causa de tudo seria o imposto. Eu, sinceramente, eu achei É o meio que discurso absurdo aquilo. clássico de quem não tem o que explicar, né? Não tem como sair, aí ele ataca o governo, ele ataca as instituições, é a falácia pronta, isso aí. Isso aí eu acho que nem se sustenta, é um discurso que não se sustenta justamente porque ele vai estar sempre falando vai estar ali sempre falando, repetindo um mantra. Ah, nossos impostos são altos? Sim, são dos mais altos, mas não é por isso que o negócio A, B ou C vai falir, senão todos faliriam. Isso aí tem que estar Bom, eu vou mensurado terminar esse dentro da bloco aqui, ô realidade. Naira, Hum? e eu vou terminar esse bloco aqui agora e para a gente fazer um outro bloco com outras perguntas. Eu vou fazer as perguntas do Instagram que chegaram para a gente. Então, eu queria agradecer a todos que acompanharam até agora o nosso episódio. Peço para que vocês que sejam membros lá do canal, se inscrevam. E queria também registrar que se você quiser ser um apoiador do canal, que você entre em contato, vai estar aqui na tela o nosso contato, tá ok? Eu agradeço demais pela audiência, aos apoiadores novamente, né? Que são, tem que pegar aqui. Sociedade de Advogados Maxwell e Rodrigues, né? A Displaylist Pro e a Winner, muito obrigado. E não se esqueçam, se é franquia, tem que ser de fato.